E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, o gênero conto. Vamos dar uma quebradinha aí para a gente finalizar bem a semana, para vocês conseguirem respirar, ficar bem, né? É bem puxadinho, o professor sabe disso, mas a gente vai conseguir. Então vamos lá. O conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim da história, narrados de maneira breve, porém o suficiente para contar uma história completa. O conto possui elementos e estrutura bem marcados, sendo que o tipo de história que indica o tipo de texto que estamos lendo. Vamos aprender um pouco mais sobre esse gênero narrativo. Então vamos lá, gente. Nesse capítulo a gente vai ter a produção de um conto, né, nessa parte final da apostila. E é justamente sobre essa produção de conto que a gente vai trabalhar. Vejam, pessoal, o conto ele é um elemento muito importante da literatura. Porque é como a gente pode contar uma história curta, né? Colocar personagens, elementos, sem ter aquele momento de desenvolver uma coisa muito gigantesca, como se fosse um livro, por exemplo. Você escrever um livro é cansativo. Agora o conto não, ele tem alguns elementos, né? A narrativa dele é quase igual à literária. Você tem um enredo, esse enredo é movido por causa dos personagens, os personagens vão fazer a história andar, a história tem que ter começo, meio e fim. Então tudo isso faz parte do elemento, mas pensa, uma história curta, porém muito bem contada, é muito melhor que uma história não tão bem contada e extremamente longa. Somente quem já leu um livro com uma história mais ou menos sabe o quanto é frustrante você ler lá 200, 300 páginas de um livro e terminar frustrado devido à quantidade de informações irrelevantes que tinham para a história. No conto não. O conto, tudo o que vai ter ali vai ser muito pontual, vai ser muito característico. A gente sempre vai conseguir trazer muitos elementos de fora para construir uma história. Então, eu não preciso desenvolver tão bem meus personagens, eu não preciso desenvolver tão bem alguns acontecimentos, eu não preciso descrever tão bem os locais. O texto ele tem que ser curto, né? Uma mistura, ele tem que é uma linha tênue, né? Ou seja, uma linha fina entre o objetivismo e o subjetivismo. A gente sempre tem que procurar pensar nesses dois elementos, beleza? Então vamos lá. O elemento de um conto, né? Para que uma narrativa seja considerada um conto, alguns elementos são muito importantes: personagem, narrador, tempo, espaço, enredo e conflito. Então, personagens, quem vai fazer o enredo andar. Narrador, se ele vai ser em primeira pessoa, vai fazer parte da história. Ou então vai ser um narrador em terceira pessoa, que vai estar simplesmente participando da história. O tempo, como que vai funcionar o tempo desse conto? Ele tem começo, meio e fim? O enredo, as sequências de movimentos, e o conflito, que é o que vai fazer o enredo se movimentar a partir dos personagens. As narrativas reais e fictícias precisam de um ou mais seres vivenciando sua história. Esses seres podem ser pessoas ou até mesmo animais, objetos, seres imaginários que ganham vida e consciência para viver aquela história. São as personagens da narrativa. Embora seja comum que o conto tenha poucas personagens, lembrando que personagem é sempre no feminino, só depois que a gente determina, existem contos com muitas delas, habitantes de bairros, por exemplo, e mesmo assim a narrativa continua sendo breve. Vejam, os habitantes de um bairro é um lugar gigante, certo? Os moradores desse bairro podem fazer parte deles? Podem. Todos eles são personagens, mas são personagens secundários. Você não vai dar uma fala para todos eles, você não vai contar a história de todos eles, o desenvolver de todos eles. Você vai fazer partes dos elementos, beleza? Narrador
é a voz que conta a história dentro da narrativa. Ele pode contar a história de 3 maneiras. Então, vamos ter o narrador personagem, quando uma das personagens que vivencia a história faz também papel de narrador, uma das personagens narra a história. Por isso, muitas vezes os verbos são conjugados em primeira pessoa, mas podemos também, conjugá-los em terceira quando o narrador personagem conta o que aconteceu. Então o personagem em primeira pessoa, o narrador em primeira pessoa, ele não é confiável. Por que ele não é confiável? Porque a gente só está vendo a história pelo ponto de vista dele. A gente não sabe o ponto de vista de outros personagens. Então o narrador em primeira pessoa, nós só temos um ponto de vista. Como nós só temos um ponto de vista, nós não temos como saber se aquela história é verdadeira ou não, se aqueles fatos são verdadeiros ou não, porque nós não temos mais ninguém para comprovar. Só podemos confiar na história dele. E isso torna ele não confiável, certo? Narrador observador. Tipo de narrador que não participa da história, ele só observa, Ao invés disso, ele é apenas uma voz contando o que acontece. Narrando a história, entretanto, assim como o leitor, esse narrador não sabe o que se passa na consciência dos personagens, não sabe o que acontece no passado anterior narrativo e nem o que aconteceu no futuro. Então veja, o narrador observador, ele só conta a história. Eu não consigo entrar na cabeça do personagem e dizer o que ele está pensando. Eu não consigo dizer o que aconteceu antes, o que vai acontecer depois. A única coisa que eu consigo fazer é ter essa primeira parte dos elementos, certo? O narrador onisciente, assim como o observador, ele não participa da história. Ele só está ali para contar. Entretanto, essa voz é onisciente, igual Deus. Tudo sabe, tudo vê. Sabe de tudo do universo daquela narrativa. Ele sabe e pode contar o que as pessoas estão pensando e sentindo. Também conhece e pode contar o passado anterior, a narrativa e o futuro. Então, o narrador onisciente, ele é o narrador que sabe de tudo. Então, por exemplo, tem aquela voz que fala, tá tudo bem. Aí o personagem responde, tudo. Aí vem a voz do narrador, não estava tudo bem. Esse é o narrador onisciente, aquele que sabe de tudo. Sabe como que é o narrador onisciente? O narrador do Pica-Pau. Se o Pica-Pau tivesse comunicado à polícia, nada disso teria acontecido. Lembra desse episódio? É mais ou menos isso. Narrativas passam-se num período determinado, trata-se do tempo de duração entre o início e o final da narrativa. É da época em que a narrativa ocorre. É mais comum que as histórias dos contos aconteçam em pouco tempo, podendo ser minutos ou até alguns dias, mas é possível que elas durem até alguns anos. Em qualquer um desses casos, a narrativa será breve, por se tratar-se de um conto. Então vejam, pessoal, a narrativa, quanto mais breve ela é, mais atrativa ela vai ser. O conto, se ele é muito longo, leva-se muito tempo para ler. A ideia de um conto é que ele seja curto. Ele precisa ser curto para que a gente consiga ter mais daqueles personagens, receber mais daqueles personagens, saber mais daquilo. E isso faz com que essa história seja mais interessante. Alguns contos são sobre histórias que se passam nos dias de hoje e outros podem se passar em algum lugar no passado, até mesmo um futuro imaginado pelo autor e descrito pelo narrador da história. Então o conto, você pode fazer o seu conto que você quiser. Ele pode ser no passado, ele pode ser no presente, ele pode ser futurista. Ainda assim, ele é um conto, pessoal. A maneira com que ele é formado, ele tem que ser curto, ter poucos personagens, ter um enredo muitas vezes acelerado, para que a pessoa já veja a ação como ela vai acontecendo. O espaço, assim com o tempo, as narrativas precisam ocorrer em espaço descrito, explícita ou implicitamente, onde os personagens situam-se. Novamente, por tratar de narrativa breve, é mais comum que o conto ocorra em poucos espaços, mas ainda é possível que muitos cenários sejam percorridos durante a história, podendo ser apenas um pequeno cômodo de uma moradia, um país inteiro ou uma galáxia distante e imaginária.
em todos os casos, a narrativa continuará sendo culta. Então, e continuará sendo curta. Então, o meu espaço, aonde a história se passa, se o meu conto tem que ser curto e o meu conto tem que ser objetivo, eu não posso perder tempo, né, de narração, não posso deixar longas descrições. Por quê? Porque descrições são cansativas. Eu, por exemplo, adoro ler Tolkien. Tolkien é o escritor do Senhor dos Anéis, entre outros livros. Adoro, acho Tolkien maravilhoso. Mas a descrição que o Tolkien faz é muito pesada. Quase ninguém, né, conheço muitas pessoas que tentaram ler o primeiro livro do Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, e não sobreviveram à festa que tem no começo, porque ele descreve tudo o que tem nessa festa. Se você pegar o primeiro livro do Harry Potter, ele também é muito descritivo, porque como é uma introdução àquele mundo dos bruxos da história, né, da história de Harry Potter, eles têm que dar detalhes sobre como aquilo funciona. Por isso que isso são romances, são livros. O conto não pode ter tudo isso, beleza? E o enredo é o que acontece na história, a sequência de ações que faz com que a narrativa exista e tenha uma estrutura, um começo, um meio, um fim, né? Por fim, o conflito. O conto tem um conflito que é uma situação gerada por uma das ações iniciais e que faz com que outras ações sejam tomadas pelos personagens para solucionar o problema. A consequência dessa ação forma o enredo e geralmente deixa o começo da narrativa diferente do final. Então vejam aqui, um está extremamente ligado com o outro, porque eu preciso do enredo, mas quem que vai fazer esse enredo andar? O conflito. Quem vai fazer esse conflito andar? Os personagens. Os personagens tentando resolver o conflito vão fazer o quê? O enredo. Tá tudo intimamente ligado, pessoal. A estrutura do conto, ela vai ter uma introdução, né? É o início da narrativa, podemos descobrir o contexto da narrativa, quem são os personagens, qual é o espaço, a história que vai ser narrada e os primeiros acontecimentos. É na introdução que a gente vai ter a parte mais interessante, pessoal. É na introdução que nós vamos ter onde a pessoa vai querer comprar a ideia do seu conto. Vamos supor que você vai escrever um conto. Se a introdução for chata, a pessoa não vai querer ler até o final. Então a introdução, além dela fazer toda aquela parte de colocar os personagens, de fazer com que os personagens apareçam e seja muito bem elaborado, ela também faz, né, ela também serve para conquistar o leitor. O desenvolvimento apresenta as ações que modificam o estado inicial da narrativa. Vemos o conflito que fará as personagens agirem para resolvê-lo. Então é no desenvolvimento aonde nós vamos ter o enredo, o conflito e os personagens. O conflito vai fazer os personagens se mover, que por vez vai fazer o enredo. Eles vão se mover pelo espaço e eles vão ter um tempo para se mover. É aí que você vai começar a colocar os detalhes dentro da sua história. E a estrutura, o clímax. É o momento de maior tensão, quando o problema está no auge e as ações tomadas definirão o rumo da história. Então veja, quer um exemplo de clímax? Vingadores. Quando o Tony Stark estrala o dedo, ele fala I am Iron Man, né, que daí ele estrala o dedo, ali é o clímax. Ali já vai para o desfecho. Ali ele mata o Thanos, ali ele mata todo mundo que tinha a ver com o Thanos, ele deixa tudo igual, ele resolve. É o momento do ápice, é onde tem a morte do herói, é o clímax, é onde todo mundo fica aquele silêncio, aquele momento onde a gente quer ver o desenvolver. E a conclusão, como o nome já diz, é o final da história, que é provavelmente diferente de como ela começou. Pode mostrar que o problema foi solucionado, dependendo muito mais do tipo de conto que estamos lendo. Então, né, é a partir desses elementos que a gente vai conseguir entender essa parte dos contos. Vejam, quando o Tony Stark estrala o dedo, mata o Thanos e todos os outros inimigos, né, um momento da história é resolvido ali. O que ele é resolvido? Aquela história acaba. Tony Stark, né, morre e a gente vê o que aconteceu com cada um dos personagens. Todos eles tomaram uma decisão de fazer alguma coisa. Belezinha? Então, tá aqui a atividade, gente. Produção de texto lá no livro 2, na página 31.
Tem lá a orientação de como é para vocês fazerem. Tenho certeza que vai ficar, ó, maravilhoso. Belezinha? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.